Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM em Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Versículo 25. Eis que eu vô-lo tenho predito. Eis que eu vô-lo tenho predito. Dizem por aí que quem avisa, amigo é. Então Jesus está sendo amigo aqui. Está dizendo, eis que eu vô-lo tenho predito. Há uma versão que diz assim, prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Gente, a Bíblia fala de um período terrível que a terra passará. O pior que você já viu ainda não é o pior que acontecerá. O Antigo e o Novo Testamento referem-se a esse período por diversos nomes. Então, por exemplo, tem Dia do Senhor, 70ª semana, Dia da desolação, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, grande tribulação e tantos outros nomes. A grande tribulação, minha gente, vai ser o mais terrível período do sofrimento e terror já experimentado pela humanidade. Tanto que, dos 22 capítulos que nós temos, por exemplo, no livro de Apocalipse, 13 são dedicados a este acontecimento, a grande tribulação. Então, enquanto no céu estará decorrendo o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, tudo isso após o arrebatamento da igreja, na terra, após o arrebatamento da igreja, dar-se-á o início da grande tribulação. Só para que você tenha uma ideia, no Apocalipse capítulo 6, entre o verso 12 e o verso 15, ali descreve um terremoto que vai acontecer, que ele será tão poderoso que o texto diz que todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Ô meu irmão, para montes e ilhas serem removidas do seu lugar, a chacoalhada tem que ser boa, mas muito forte. O estudioso Tim LaHaye, que escreveu uma enciclopédia popular de profecia bíblica, dentro desse texto, na abordagem a esse texto, ele diz que aparentemente também ocorrerá erupções vulcânicas. Segundo LaHaye, vai haver uma grande probabilidade de escurecer o céu, vai fazer a lua parecer vermelha. O apóstolo João, quando foi vendo também isso tudo acontecer, escreveu sobre objetos semelhantes a meteoritos caindo sobre a terra, saraiva, fogo e sangue cairão do céu. Tudo isso dito e visto por João nesse texto.
incendiando árvores, incendiando plantas, elementos caindo dos céus e matando 1/3 da vida marinha, destruindo 1/3 dos navios, envenenando 1/3 da água potável da terra, as trevas envolvendo a própria terra, a luz do sol, a luz da lua desaparecendo ou sendo diminuídas, melhor dizendo, por um tempo. O Apocalipse 9 descreve, inclusive, uma praga de criaturas semelhante ao gafanhoto que picam pessoas. E por 5 meses, conforme diz o texto, essas criaturas vão atormentar as pessoas, mas não irão matá-las. Que negócio é esse? Que coisa louca é essa? É a chamada grande tribulação. E segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição, de angústia incomum, que terá início após o arrebatamento da igreja. Quem avisa? Ok. Então ela vai ter início logo após o arrebatamento da igreja. Depois disso, Deus, que é o justo juiz, vai enviar sobre o mundo o seu juízo. E isso não é novidade para ninguém. Quem lê a Bíblia sabe disso há muito tempo. O profeta Isaías, por exemplo, no capítulo de número 13, versículo 6 ao versículo 11, o Isaías disse assim: uivem. Quando fala de uivo, a gente lembra de lobo, lembra de cachorro. Uivem, porque o dia do Senhor está perto. Estava perto dos dias de Isaías? Não. Mas você sabe muito bem que o perto para o Senhor é bem mais perto do que o nosso. Perto está o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. E o verso 7 diz: pelo que todas as mãos se debilitarão, o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será flamejante, e eis que o dia do Senhor vem, e não vem bonitinho não, vem horrendo, vem com furor, vem com ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir os pecados dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar, colocar um fim na arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Aí no texto que nós lemos no início, Mateus 24 e 25, Jesus está a dizer: eis que eu vou-lo tenho predito. Será uma aflição como nunca houve na terra. E os avisos de Deus, minha gente querida, os avisos dos juízos de Deus são prova do seu amor. Às vezes você ouve ou lê isso e fica pensando: nossa, e dizem que Deus é amor. Nossa, e vivem pregando por aí que Deus é bondade. Olha só o que vai acontecer. Mas você não acha bondoso alguém dar milênios de oportunidade para as pessoas? Você não acha bondoso alguém ir te avisando do que vai acontecer? Não existe bondade nisso? Não existe amor nisso? Claro que existe. Então, os avisos que ele vai nos dando por meio da sua palavra são prova do seu amor, visando livrar-nos da destruição que está para vir sobre essa terra e sobre as pessoas que aqui ficarem. Mateus 24, se você mantém ainda a sua Bíblia lá,
Desde o versículo 15, Jesus começa a falar da grande tribulação. E Jesus disse as seguintes palavras: quando vocês virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Jesus está a dizer que haverá uma tentativa de fuga, naturalmente. Fugir para lugares altos, fugir para lugares distantes, fugir para lugares escondidos. É comum em qualquer proposta de fuga. Inclusive, quando Jerusalém foi destruída por volta do ano 70 depois de Cristo, dizem que os cristãos fugiram para os montes da Transjordânia, em obediência, inclusive, ao mandamento de Jesus. Logo, como as pessoas verão coisas terríveis acontecendo, tentarão fugir. Verso 17. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Outras versões dizem, só para que você entenda a citação de Jesus: quem estiver em cima da sua casa, no terraço, fuja logo, não entre para pegar as suas coisas. Você pode perceber que a ideia de pressa se mantém, que quando a destruição é repentina, não há tempo de você preparar mudança nenhuma. Verso 18, diz que quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Veja que a ideia de pressa se mantém, não dá tempo de preparar mala de viagem. Jesus falou no verso 19, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por quê? Porque quando as pessoas são forçadas a fugir sob qualquer circunstância, fica difícil cuidar dos outros. Versículo 20, Jesus disse: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Inverno, porque o inverno é a estação onde as densas chuvas fazem os rios transbordar. E, naturalmente, fica difícil a sua travessia. É difícil obter refúgio. Por que no sábado? E é somente Mateus que diz isso. Interessante, somente Mateus que diz, nem no sábado. Porque Mateus escrevia para judeus. E os judeus eram proibidos de viajar mais de 800 metros no sábado. Por isso essa citação. No versículo 21, Jesus disse, porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Como nunca houve. Desde que dia? Desde o princípio do mundo até agora. E Jesus acrescenta um pouquinho, minha gente, dizendo, nem tampouco haverá jamais. Nem tampouco haverá jamais. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são os escolhidos? Os escolhidos são o povo de Deus, o povo favorito, o povo escolhido, o povo eleito. Seria aqui a igreja? Não. A palavra de Deus afirma que esta comunidade chamada igreja não passará na grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando o apóstolo Paulo diz, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, observe a parte final, que nos livra da ira futura. Nos livra da ira futura. Mesmo livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Quando fala de salvação, fala de ser salvo da ira. A aquisição da salvação. Por meio de quem, minha gente? Por nosso Senhor Jesus Cristo. João, no livro de Apocalipse, registrou o livramento da igreja de Filadélfia, que é um exemplo de igreja fiel.
Isso está em Apocalipse capítulo 3. E lá está a expressão logo no versículo 10. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Pedro diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Se não é a igreja, que escolhidos são estes? Aí nós precisamos olhar para Deuteronômio, capítulo 7, entre o verso 7 e o verso 9. Deuteronômio, capítulo 7, entre o verso 7 e 9. Esse texto fala da escolha de Deus por Israel. O texto diz: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, reis do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor os escolheu. Por que Deus escolheu a Israel para ser o seu povo escolhido? Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo por meio do qual Jesus Cristo iria nascer. Essa confirmação nós encontramos quando o Senhor chama Abraão em Gênesis capítulo 12. Ele confirmou que o Messias viria da sua linhagem. Abraão, Isaque e Jacó. Texto conhecido. Quando nos diz que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti. Essa expressão é que faz toda a diferença. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor não fala todas as famílias da tua descendência. O Senhor fala todas as famílias da terra. Pois bem, apóstolo Paulo, quando escreve à igreja na Galácia, Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que na plenitude dos tempos, ou seja, quando chegou o momento, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Efésios capítulo 1, versículo 10. Para voltar a congregar em Cristo, no seu Filho, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Por que a escolha de um povo? Por que a escolha de uma nação? Bom, a resposta está em um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão final pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido. Jesus tinha que vir de alguma nação e Deus escolheu Israel. O desejo de Deus para com Israel era de que eles ensinassem aos outros sobre ele, sobre Deus. Israel foi chamada para ser uma nação de sacerdotes, de profetas, de missionários. O intento de Deus era que Israel fosse um povo distinto,
uma nação de pessoas que guiassem os outros em direção a Deus, a sua providência prometida do Redentor, do Messias, do Salvador. Em sua maior parte, Israel falhou nessa tarefa. No entretanto disso tudo, o propósito final de Deus para Israel, que era de trazer o Messias, o Salvador, esse foi cumprido plenamente, com excelência na pessoa de Jesus Cristo. Deus fez uma escolha e ele foi fiel até o fim, independente da infidelidade dos outros. Quem foi beneficiado? Nós. Por isso que João 1,16 diz que todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Por que é importante entender isso? Por causa do ódio que existe sobre Israel. O ódio por Israel, que Satanás inclusive encoraja, especialmente o Israel de Deus, é a razão pela qual os vizinhos de Israel sempre querem ver essa nação destruída. A grande tribulação foi chamada pelo profeta Jeremias de tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para Jacó. Por que essa expressão é importante? Porque justifica a causa da grande tribulação. Ela acontece em volta de Israel. Há muita confusão em Israel hoje. Israel, por exemplo, você que acompanha as notícias, é perseguida por inimigos. Tem a Síria, tem o Líbano, tem a Jordânia, tem a Arábia Saudita, tem o Irã, Hamas, a Jihad Islâmica, Hezbollah. Quem mais? O Iêmen. Ah, sério? E tantos outros. No entanto, esse ódio, essa perseguição de Israel é apenas uma amostra, meu irmão. Quando você assiste a televisão e lê o jornal do que acontece contra a nação de Israel, é simplesmente uma amostra do que vai acontecer no fim dos tempos. Os perseguidores de Israel vêm, vão, só que a perseguição a Israel continuará. Até quando? Até a vinda de Jesus Cristo em glória. Segundo as profecias bíblicas, vai haver, como já está a haver, um retorno em massa dos judeus à terra de Israel. E tem vários textos que comprovam isso, essas profecias. Já está, melhor dizendo, profetizado em Deuteronômio. Ezequiel falou disso no capítulo 34, no capítulo 36. Sabe aquele texto que o pessoal gosta de ler do vale de ossos secos? Que Ezequiel foi levado até um vale de ossos secos. Conhece esse texto? Quem não conhece pode ler depois. Ezequiel 38 e 39. E aí que ele chega, poderá viver esses ossos? Não sei, Senhor. Tu sabes. Aí vem aquela mensagem de Deus dizendo para Ezequiel o quê? Profetiza. Que é o que o pessoal diz para nós hoje. Tem gente que pega esse texto e dá uma viajada nele. Está vendo, meu irmão? Tem que profetizar. Os ossos vão se juntar, a carne vai. Não tem nada a ver com isso. O texto tem a ver com o ressurgimento da nação de Israel. Então, se você olhar lá no capítulo 38 de Ezequiel, verso 13, por exemplo, só um exemplo. Ezequiel 38 e 13. O texto diz, sabereis que eu, Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, porque vocês estão mortos, vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, vos porei na terra. A expressão do Senhor, cumprimento da profecia, vos porei na vossa terra e saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Diz quem? O Senhor. Aí, para muitos israelitas, para muitos judeus, melhor dizendo, a reunião de Israel é o prenúncio da chegada do Messias.
Deus está reunindo Israel para a chegada do Messias. O Messias já veio. A única diferença é que muitos deles não acreditam nisso. E é por essa causa que o próprio Messias, lá voltando no capítulo 24 de Mateus, que nós estamos estudando hoje, o próprio Cristo, o Messias, avisa. No capítulo 24, verso 23. Quando nosso Senhor Jesus, quando está dando essas notificações do que acontecerá, ele diz no Mateus 24 e 23, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não lhe deis crédito. Jesus justifica, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, na expressão de Jesus, que se possível fora. Pensa aí um pouquinho de quando Jesus diz isso, porque às vezes nós vamos fazer a citação desse texto e nós dizemos, irmãos, a Bíblia diz que vai enganar até os escolhidos. Não, peraí, você não leu direito. Esse é sempre o nosso problema. A gente não lê direito. Se possível fora. Enganariam até os escolhidos. Se possível fora. Jesus está dizendo que não é possível enganar quem lhe é escolhido. Mas a coisa é tão boa que, se possível for, enganaria. Amém, gente? É isso que diz o texto ou é eu que estou lendo errado? É exatamente isso que diz o texto. Aí o verso 25. Eis que eu vou-lo tenho predito. Verso 26, Jesus volta na mesma conversa. Estou avisando vocês, pessoal. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Por que Jesus diz isso? Porque ele nos conhece como seres humanos. E o ser humano só vai atrás do que espera e do que quer. Nós só vamos atrás do que esperamos receber e só vamos atrás do que queremos receber. Aí aqui, usando um pouquinho da nossa memória, precisamos relembrar que grande parte de Israel rejeitou Cristo, rejeitou o Messias na sua primeira vinda. Por quê? Porque eles esperavam um rei que os libertasse da opressão que eles estavam há muito tempo, há muitos anos. E aí eles esperam o Messias, que seja da descendência de Davi. Como ele não era o que eles esperavam, e nem o que eles queriam, então eles rejeitaram. Por isso que alguns resumem na seguinte expressão, porque eles não quiseram. Quem falou sobre isso? Quem falou sobre isso foi João. O Evangelho segundo João, no capítulo 1, versículo 9, o João disse assim, ali estava a luz verdadeira, e essa luz verdadeira tem a ver com Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. Cristo alumia quem, meus irmãos? Todo homem. Todo homem. Cristo traz luz para a vida de qualquer pessoa. Aí ele estava no mundo, verso 10, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quando diz seu aqui, diz justamente o povo de Israel. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não foi recebido e nem foi reconhecido. Inclusive com a Bíblia na mão. Porque se você ver no capítulo 5 da sua Bíblia, capítulo 5, verso 39, Jesus está dialogando com essa gente e ele falou, examinem as Escrituras. Vocês não estão com ela aí? Examinem as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Verso 40, não quereis vir. Jesus disse isso. Vocês não querem vir a mim para ter o quê? Vida. Vocês não querem.
A prova, a razão é essa. Vocês não querem. Verso 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Agora preste atenção no que Jesus diz na última parte. Se outro vier em meu próprio nome, a esse vocês vão aceitar. Por que essa expressão de Jesus é impactante naquilo que nós estamos conversando hoje? Por causa de uma figura que vai surgir na grande tribulação chamada de Anticristo, que vai se colocar no lugar de Cristo. É a chamada besta. Aquela besta que o João viu subindo do mar, ou de entre os povos. Está lá em Apocalipse 13 e o versículo 1. Quando João, nas suas visões, viu que ele estava naturalmente sobre a areia do mar, e ele vê subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, olha só que coisa feia. E o João diz que sobre os chifres tinham 10 diademas, sobre as cabeças tinha um nome de blasfêmia. E Satanás, meus irmãos, é um imitador das coisas de Deus. E essa será a sua imitação final. No período da grande tribulação haverá um Deus impostor, que é o próprio Satanás, o Cristo impostor, que se coloca no lugar, querendo tomar o lugar de Cristo, e um profeta impostor, disfarçado, chamado nos textos bíblicos de falso profeta. E a Bíblia diz que a trindade satânica vai deixar o mundo boquiaberto. Satanás, o disfarce de Satanás em sua mentira final, será acompanhado por milagres incríveis. O pessoal vai dizer, é Deus na terra. Ou aquela expressão que nós ouvimos aí regularmente, é Deus purinho. Só porque aconteceu, é Deus, é Deus. É essa mentalidade que o pessoal vai ter. Quem falou sobre isso? Quem falou sobre isso foi o apóstolo Paulo. Ele escrevia a igreja em Tessalônica, se você observar lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele diz que vai ser revelado o iníquo, e o iníquo aqui é o anticristo. Ele já fala o que o Senhor vai fazer com o anticristo lá no finalzinho, que vai ser desfeito pelo assopro da boca do Senhor, vai aniquilar pelo esplendor da sua vinda. E o versículo de número 9, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de quem? De Satanás, vem de que maneira? Com todo poder, que mais? Sinais e que mais? Prodígios de mentira. Coisas fantásticas vão acontecer na mão dele. Satanás é uma criatura tão poderosa que vocês sabem bem que ele é capaz de produzir acontecimentos paranormais que vai convencendo os incautos. O que seria uma pessoa incauta? Incauto é o desprovido de cautela. Sabe aquele tipo de gente que vai acreditando em tudo inicialmente? Nós estamos a viver esses dias. Por isso que as fake news estão a fazer sucesso. Porque o pessoal lê, já é. Ouve, já é. Ouviu dizer, é. Ou seja, não tem cautela, não tem precaução, não tem cuidado, é desprevenido. É imprudente. Por não ter cautela, acredita. Por acreditar, é enganado. E por que isso não é novidade, conforme os textos bíblicos dizem? Não? Colocam, inclusive, a capacidade que Satanás tem. Nós temos que tomar cuidado com isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que não é maravilha, porque o próprio Satanás tem condição de fazer o quê? Se transfigurar, se transformar em quê, minha gente? Em anjo de luz. Então alguém pode chegar para mim e dizer, eu vi um anjo ali. Eu vi um anjo. Passou. Ali. Tá. Você pode estar vendo, mas não quer dizer que seja um anjo do Senhor. Eu estava lá no meu quarto e o anjo me visitou. Pois é,
Pode ter recebido uma visita do diabo para te enganar. Então, vamos abrir o olho, gente? Vamos abrir o olho. Porque o apóstolo Paulo diz que o anticristo vem com todo o poder, na eficácia de Satanás, todo o poder, sinais e prodígios de mentiras. Ainda no versículo 10, voltando lá, 2 Tessalonicenses, no versículo 10 agora, ele está dizendo que vem com todo o engano da injustiça. Para que tipo de gente? Para os que perecem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que essa gente vai ser enganada? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Você está prestando bem atenção no texto? Não receberam, não quiseram receber. O quê? O amor da verdade para quê? Para se salvarem. Como não foram salvos. Versículo seguinte. Para que sejam, verso 11, melhor dizendo, e por isso Deus lhes enviará, o que, meus irmãos? Operação do erro. Para que creiam no quê? Creiam na mentira. Verso 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade. Antes, tiveram prazer em quê? Na lei do Senhor? Na sua lei meditaram de dia e de noite? Esperaram ardentemente a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não. O texto diz, tiveram prazer na iniquidade. Se tiveram prazer na iniquidade, fiquem à vontade na mão do diabo. Por isso que a gente vê o Paulo se esforçando para anunciar o evangelho para o povo de Israel. Quando a gente lê a epístola que ele escreveu aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, ele até expressou isso. Ele diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É para a sua salvação. Inclusive, quando ele está escrevendo uma carta muito pessoal ao pastor Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, ele faz uma reflexão nesse sentido. Os escolhidos, povo de Israel. Quando ele estava dizendo, Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo, e olha a citação que está entre a primeira vírgula, que é da descendência de Davi, e isso é importante para o povo judeu, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Verso 9, pelo que eu sofro, pelo que eu trabalho, e até prisões como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Veja o verso 10. Portanto, tudo sofro por amor de quem? Dos escolhidos. Dos escolhidos. Essa referência, os escolhidos, dentro do contexto, tem a ver com o povo de Israel. Para que também eles... O Paulo não está dizendo para que vocês, para que a igreja, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Com glória eterna. Estudiosos dizem que após o arrebatamento vai haver um vácuo espiritual por causa do desaparecimento de milhões de pessoas. E isso vai possibilitar que o anticristo promova os seus planos para estabelecer uma religião única. E esta religião pagã, naturalmente, porque faz uma miscelânea de crenças, vai reunir todas as crenças, naturalmente, com a exceção daquilo que nós chamamos de cristianismo bíblico. Nem sempre, quando se fala cristianismo, é um cristianismo bíblico, mas, obviamente, o cristianismo não vai fazer parte disso. Vocês já perceberam que nós estamos a viver um tempo onde aqueles que vivem um cristianismo bíblico estão sendo deixados de lado? As opiniões daqueles que nos nossos tempos são chamados de quê? Radicais. O que mais?
Até fascista nós somos. Poxa vida, só porque eu digo que eu sirvo a Jesus Cristo, eu sou um fascista. Homofóbicos. Só porque eu estou aplicando o texto que eu acredito, eu sou um homofóbico. Vocês já perceberam que nós estamos vivendo esse tempo? Pois bem, como essa gente vai sumir daí, abre espaço para uma religião única, onde a gente se abraça, onde nós somos um só, onde somos todos um. E poderemos cantar a música, poderemos nada. Eles poderão... sai para lá. Eles poderão cantar a música We Are the World, do Michael Jackson. Ou nós somos um. Com a mão para cima e os lenços, dizendo já não existe mais barreira entre nós. Vai favorecer para tudo isso. Aí em sua companhia o anticristo vai ter quem? Um excelente de um pregador. Um homem bom. Que vai trabalhar exclusivamente na área da espiritualidade. O Apocalipse chama ele de falso profeta. Falso profeta, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar a chamada trindade satânica. Essa vai dominar o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. A trindade satânica será revelada no mundo durante a grande tribulação. Então, quando você lê dragão, precisamente nos textos do Apocalipse, lá se refere a Satanás, que quer ser semelhante a Deus, sempre quis. Depois, quando fala do anticristo, tem justamente essa associação com o anticristo, vai contra Cristo. Falso profeta quer fazer justamente o papel do Espírito Santo. Tanto que o falso profeta vai construir uma imagem para o anticristo e vai dar poder a esta imagem de ela falar. Está tudo no texto. Vai dar poder para ela falar. Aí você imagina, meu irmão, minha irmã, o indivíduo olhar para a imagem e a imagem... O pessoal vai dizer, meu Deus, é Deus purinho. Tudo enganado, tudo ludibriado, mas é Deus purinho. Aí o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos de paz com Israel. Quem viu tudo isso, foi revelado sobre isso, é o profeta Daniel. Está lá no capítulo 9, versículo 27. Na expressão do profeta Daniel, ele fala que esse governante vai, com sagacidade, firmar um pacto que durará uma semana. A interpretação dessa semana são 7 anos, assim como uma semana tem 7 dias. Aí diz o texto, mas na metade da semana, o que esse governante vai fazer? Ordena o fim do sacrifício, das ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo, é exatamente assim que o texto diz, e em uma das alas do templo vai ser colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o que está determinado. Veja que isso já está tudo determinado, não tem nada que mexer. Você pode vir para cá e gastar uma madrugada de oração pedindo para Deus mudar isso aqui, sem chance, meu irmão. Você vai perder uma noite de sono. Já está tudo determinado para acontecer e exterminar o assolador. João também viu isso. Apocalipse, capítulo de número 5, João viu um livro que estava escrito por dentro e por fora. E esse livro tinha 7 selos. Aí o texto vai dizendo que ninguém podia abrir tal livro. Jesus Cristo é o único digno de abrir e de desatar os 7 selos. Aí o João contemplou o livro onde estão registrados lá os juízos de Deus que virão sobre a humanidade. Aí tem a abertura do primeiro selo, que vai se dando os primeiros dos 3 julgamentos. Aí quando o primeiro selo é aberto, surge um cavalo branco lá.
Um cavalo branco e um cavaleiro. Isso está em Apocalipse 6. Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Quando fala da abertura dos primeiros 6 selos. Aí o João diz, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, ouvi, um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E esse saiu vitorioso para quê? Para vencer. Já saiu vitorioso e saiu para vencer. Os cavalos, quando você vai olhando para Apocalipse e vendo ali aquele cavalo cheio de cor, os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. Então, o cavalo branco é interpretado como sendo significado de uma falsa paz, que o cavaleiro sobre ele, nesse caso o anticristo, consegue implantar. Como é que ele consegue implantar essa falsa paz? Primeiro ele resolve o problema do arrebatamento, que tem que dar uma explicação para essa gente, e depois ele resolve problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais. O livro de Apocalipse diz que o anticristo tem um sinal, tem um nome e tem um número. Isso está em Apocalipse 13, versículo 16 a 18, quando ele está dizendo que faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou também na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aí o verso 18 que diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Aí tem gente que vê o 666 e já sai correndo. O texto deixa bem claro que quem não tiver essa marca naturalmente morrerá. Por que vai morrer? Primeiro, por fome. Você não consegue comprar nada sem ela. Você não consegue vender sem ela. E quem não for por fome é por perseguição, porque não aceita o sinal. Então, nesses dias, a gente já percebe aqui a aplicação de um governo único. A tentativa de um governo único, nós podemos ver na criação da própria Comunidade Europeia, que hoje conta com 28 Estados-membros. E nós temos visto diversos grupos trabalhando intensamente nos bastidores em prol de um governo mundial único, sempre em nome da paz mundial. Sempre. Já perceberam isso? Sempre em nome da paz mundial. Apesar disso ser visto como uma utopia por muita gente, as condições de unidade, o desejo de unidade, vai servir de base para a subida do anticristo ao poder. Tem umas notícias que não são divulgadas, e nós também não vamos tão assim atrás delas. Mas o site Euronews, talvez vocês vejam a televisão Euronews, o site euronews.pt trouxe uma reportagem no dia 13 de fevereiro de 2018, quando mostrou que entre o dia 11 e 13 de fevereiro se reuniu no Dubai, os Emirados Árabes Unidos, a cimeira do governo mundial. A cimeira do governo mundial foi um encontro de pensadores, de personalidades, de gente da alta, justamente preparando o mundo para um governo mundial. E é simplesmente a aplicação plena daquilo que a gente vai lendo, vai vendo sobre as profecias de Daniel, sobre aquela pontinha pequena que o Daniel viu lá no capítulo 7, versículo 8, quando ele vê uma ponta pequena que vai dominando os povos com muita eloquência, e o versículo 25, inclusive, Daniel 7, 25, diz que essa ponta pequena vai fazer guerra aos santos. O templo, que nós conversamos recentemente aqui, num 30-30 passado, onde mostra já todos os preparativos para a reconstrução do templo. O templo será reconstruído em Jerusalém, meu irmão. Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, Apocalipse 11, 1.
Fala tudo da existência de um templo. Aí nessa situação do templo, onde após 3 anos e meio que acontece essa falsa paz e tranquilidade, vem lá o anticristo profanando o templo e dizendo, quer saber de uma? Eu quero ser adorado. Eu quero ser glorificado. Aí o pessoal diz, aqui não, mané. Aí é onde começa a intensa perseguição. Começando a perseguição, meus irmãos, começa a confusão. Aí onde você começa, onde nós vemos na expressão bíblica o cavalo amarelo, que tem a ver com morte, o cavalo vermelho, que tem a ver com sangue, tem a ver com guerra, e aí o negócio começa a bombar, e aquilo que Jesus falou da grande tribulação começa a acontecer. Você pensa que é só isso? Que nada, tem mais. Mas não hoje. O que é importante nós lembrarmos hoje, nessa noite de sexta-feira? A expressão de Jesus. Eu avisei. Eu estou avisando. Eu estou dizendo. Eu estou informando. O que eu posso fazer mediante o aviso de Jesus? O que eu posso fazer mediante o aviso de Jesus? Vigiar, orar, cuidar de mim, cuidar da minha comunhão com Deus, cuidar da minha relação com Deus. Se eu ainda não recebi a Cristo como meu único e suficiente Salvador, decide isso logo, decide isso já, decide isso o mais breve possível e comece a viver uma vida a sério com Deus, porque o recado é muito simples. O presbítero Josias falou aqui antes da mensagem, no anseio e no desejo de que o Senhor fale conosco. A mensagem do Senhor hoje é muito simples. Eu vos tenho avisado. E se nós ficarmos, minha gente querida, concentrado mais em coisinhas pequenas, coisas passageiras, pode acontecer da gente perder esse privilégio de estarmos e sermos parte do arrebatamento. E infelizmente, eu ter que enfrentar situações complicadas, do qual Jesus me avisou. Eu é que não quis. Jesus me falou, eu é que não quis. Jesus me chamou, eu é que não quis. Estive na igreja, poxa vida, perdi tanto tempo. Poderia ter aproveitado. Hoje isso para você pode soar como nada, essas palavras podem ser ao vento. Agora, pode ser ao vento hoje, mas futuramente no teu coração vai arder. Futuramente no teu coração vai arder, se você aqui ficar. Por isso, o Senhor comunica ao nosso coração hoje. Eu vos tenho predito, eu vos tenho avisado, eu vos tenho falado. O anseio dele é de nos salvar, para que dessas coisas todas nós não participemos, estejamos simplesmente, eternamente com o Senhor. Outro dia a gente continua falando das bombas que vai cair por aí. Você pode estar em pé? Vamos fazer uma oração de arrependimento, gente. A melhor forma de nós estarmos firmes no Senhor é nos arrependendo, sempre. Quais são os pecados que você tem que se arrepender hoje? Quais são as transgressões que você precisa se arrepender hoje? Você sabe que tem feito mal, você sabe que tem feito errado. Do que é que você vai se arrepender hoje? Você homem, você mulher, você marido, você esposa, você filho, você que se diz servo de Deus. Você que se diz comprometido e comprometida com o Senhor. Do que é que você se arrepende hoje? Se você fizer uma oração de arrependimento e verdadeiramente houver arrependimento no seu coração, você sai dessa reunião leve, calmo, calma, tranquilo, em paz, sossegado e principalmente salvo. Salva. Essa é a melhor sensação da vida. Salvo.
Talvez alguém que esteja me acompanhando pela internet ou mesmo pelo vídeo dizendo, mas essa gente fala besteira. Estão tudo enganados. Está bem. Só espero que você não veja essa mensagem futuramente, onde será tarde demais. O Senhor fala conosco e comunica ao nosso coração. Você deseja hoje receber Jesus Cristo? Você deseja hoje começar uma caminhada com Ele, já que Ele está te avisando? Não, Ele não está te chamando para você ter medo. Ele está te alertando do perigo, simplesmente isso. Por isso que Ele é o nosso Salvador, é alguém que nos livra do perigo. Se você deseja hoje recebê-lo como seu Salvador, eu convido você. Se você quer hoje reconciliar com Ele, eu convido você. Um minutinho apenas, para você continuar falando com Deus e tomar esta decisão. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Você que já serve ao Senhor, você homem, você mulher, ore ao Senhor. Simplesmente ore ao Senhor. Você precisa melhorar em muita coisa para que você faça parte do arrebatamento da igreja. E você pode. O Espírito Santo quer te ajudar. O Espírito Santo quer te fortalecer. O Espírito Santo quer te ajudar. Não é ser certinho, não é ser santinho, não tem nada a ver com isso. É ser a semelhança de Cristo. Jesus vem buscar um povo seu, um povo zeloso, de boas obras, de sentimento, de verdade, de convicção. Você pode ser parte desse povo. Eu quero orar com você, aí mesmo onde você está, nós vamos orar juntos. Eu sei que você está cansado, com sono, mas vamos orar juntos. Não vamos demorar, não. Vamos juntos falar com o Senhor. Oremos juntos. Papai Celestial, eu oro com a tua igreja, eu oro com os teus filhos, eu oro com os teus servos. Juntos nós nos apresentamos diante do Senhor. Juntos nós nos oferecemos diante do Senhor. Juntos nós nos arrependemos diante do Senhor, pedindo teu suporte, teu auxílio, teu socorro, tua bênção, tua proteção, teu cuidado, tua atenção, teu perdão, tua salvação. Que o teu Espírito Santo continue a nos encher, que nós busquemos nos encher, enchermos-nos do Espírito Santo, capacitarmos cada vez mais por meio do teu Espírito Santo. Ajude esse homem que está aqui, ajude essa mulher que está aqui, estas pessoas que nos acompanham pela internet. Todos eles, Senhor Jesus, aproveitem esta oportunidade, acolham o Senhor no coração, vivam para o Senhor, almejem o Senhor, desejem o Senhor, tenham prazer no Senhor, para que vivam eternamente com o Senhor. Que assim seja para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, em o nome de Jesus. Essa foi mais uma mensagem produzida pela Igreja MSBN Oeiros ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.